Olá, hoje é quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Eu sou Alexandre Schossler e você ouve a primeira edição do Dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Bolsonaro faz ameaça golpista ao Supremo Tribunal Federal em discursos a apoiadores. STF prepara resposta a declarações de Bolsonaro. Governadores de São Paulo, Rio Grande do Sul e Maranhão pedem saída do presidente. O presidente Jair Bolsonaro voltou a adotar um tom golpista, fez ameaças ao Supremo Tribunal Federal e criticou o sistema eleitoral brasileiro perante apoiadores em Brasília e em São Paulo, durante atos realizados neste 7 de setembro. O principal alvo do presidente da República foi o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Bolsonaro, que está em queda nas pesquisas eleitorais para 2022, também fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas. Diante do temor de um impeachment, o presidente afirmou que só sai da presidência morto. Segundo a Polícia Militar, o ato na Avenida Paulista reuniu 125 mil pessoas. Uma manifestação simultânea, organizada por grupos de oposição no Vale do Anhangabaú, o chamado Grito dos Excluídos, contou com cerca de 15 mil. Além de Brasília e São Paulo, manifestações a favor e contra o presidente ocorreram em várias capitais. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram nesta terça-feira para debater uma resposta às declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro durante os atos do 7 de setembro. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, vai se pronunciar na abertura da sessão desta quarta-feira, por volta das 14 horas. Bolsonaro atacou especialmente os ministros Alexandre de Moraes, a quem chamou de canalha, e Luiz Roberto Barroso, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em São Paulo, Bolsonaro declarou que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. A declaração teria sido vista como inaceitável pelos ministros do STF. Os governadores de São Paulo, do Maranhão e do Rio Grande do Sul defenderam a saída de Bolsonaro da presidência da República logo após os discursos do presidente no 7 de setembro. João Dória usou a hashtag #ForaBolsonaro. Flávio Dino disse que o presidente cometeu crime de responsabilidade, o que é pré-requisito para o impeachment. Eduardo Leite voltou a dizer que foi um erro eleger Bolsonaro. O presidente do Senado cancelou as sessões desta quarta e quinta-feiras. O PSDB convocou uma reunião extraordinária para discutir o impeachment do presidente da República. Movimentos de direita, como o MBL e o Vem Pra Rua, convocaram manifestações contra Bolsonaro para o próximo domingo, na Avenida Paulista. As manifestações do 7 de setembro e os discursos de Bolsonaro repercutiram também na Europa. Na Alemanha, o site de notícias Tagesschau observou que os manifestantes acreditam em teorias da conspiração. Apoiadores de Bolsonaro declararam aos jornalistas alemães que existe uma ameaça comunista global, que o ex-presidente americano Donald Trump teve a eleição roubada e que a esquerda brasileira cooptou a chanceler alemã Angela Merkel. Na Inglaterra, o jornal The Guardian destacou as visões extremistas dos apoiadores de Bolsonaro. O correspondente do jornal britânico ouviu de manifestantes que quem se opõe ao projeto de Bolsonaro para o Brasil deve ser fuzilado num paredão. Na França, o jornal Le Monde destacou os pedidos de golpe de Estado pelos manifestantes e escreveu que Bolsonaro conseguiu uma ampla mobilização e elevou um pouco mais as ameaças à democracia brasileira. O Supremo Tribunal do México decidiu que é inconstitucional punir o aborto. A decisão terá efeitos práticos imediatos apenas no estado de Coahuila, na fronteira com o Texas. Nesse estado, uma lei havia tornado o aborto um ato criminoso, mas a decisão define critérios que são obrigatórios para todo o país. 4 estados mexicanos, Cidade do México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, autorizam o aborto na maioria dos casos. Nos demais 28 estados, ele só é permitido em casos de estupro ou quando a gestante corre risco de morrer. Com a decisão do Supremo Tribunal, esses estados podem agora também legalizar o procedimento e não podem, de forma alguma, puni-lo. No México, 77 bebês nascem por ano para cada 1.000 mulheres entre os 15 e os 19 anos. O governo calcula que mais de 800 mil abortos clandestinos sejam feitos no país todos os anos.
Novas informações você pode conferir mais tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.